Olá, paz do Senhor. Nessa oportunidade quero compartilhar com você mais um pouco da palavra de Deus. Uma palavra que venha te trazer fé, venha trazer esperança, venha trazer confiança ao seu coração. E hoje eu quero falar sobre fé em Deus. Você tem fé em Deus? Então, sobre esse tema que a gente vai conversar hoje. Eu quero tomar um versículo como base para a nossa breve explanação, que se encontra em Hebreus, carta aos Hebreus, o capítulo 11 e o versículo de número 1. Hebreus capítulo 11, versículo 1, que diz assim a palavra de Deus: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Muito bem, esse verso que nós temos aí na palavra de Deus, um dos versos, que falam sobre fé. E esse podemos ver que é o conceito, aqui de fé na palavra de Deus. Então, como eu havia feito uma pergunta anteriormente, você tem fé em Deus? Acredito que se nós fizermos essa pergunta de forma geral, 99% das pessoas vão dizer que tem fé em Deus, sim. Mas o simples fato de dizer que eu tenho fé em Deus não significa realmente que eu tenha fé em Deus. Porque eu simplesmente dizer tenho fé em Deus é apenas uma afirmação que você está fazendo. Mas essa afirmação, ela para ser concreta, ela é mais carregada de outras coisas, principalmente do quesito prático. Nós dizemos, eu temos fé em Deus. Tá, se nós temos fé em Deus, por exemplo, nós precisamos confiar em Deus. Nós precisamos ter confiança. Ele diz, confie em mim, acredite em mim, acredite na minha palavra. Então, esses pontos englobam no quesito eu tenho fé em Deus. Se eu tenho fé em Deus, eu estou dizendo que eu aceito o que Deus tem para a minha vida, eu aceito o que Ele diz na sua palavra. Entende como a expressão eu tenho fé em Deus ela é um pouco mais ampla do simples fato da pessoa dizer eu tenho fé em Deus, ou até mesmo eu acredito em Deus. Essa expressão, simplesmente dizer eu tenho fé em Deus, ou eu acredito em Deus, é uma expressão, somente essa expressão em si, ela é um pouco vaga. Mas ela na sua essência, na sua forma plena, ela é carregada de ações, de atos, de mudança de vida, de um temperamento moldado pela vontade de Deus, moldado pela palavra de Deus também. Então, nós podemos observar isso. Continuando a gente falando sobre fé, eu tive pesquisando no dicionário sobre o que significa no dicionário a fé em si. O dicionário ele fala assim pra gente, convicção intensa e persistente em algo abstrato, que para a pessoa que acredita se torna verdade, okay? Ou seja, se torna uma crença. Então, nós vemos aqui algo abstrato, algo que a gente não vê, mas pela fé, como nós vemos aqui no versículo, no versículo final de Hebreus 11:1, é a prova das coisas que se não vê. Pela nossa fé, nós não enxergamos, nós não vemos Deus, assim como nós vemos qualquer outro ser humano. Mas nós acreditamos nele, nós acreditamos que ele é real. E como que nós chegamos a essa convicção? Através da fé. Através da fé que nós chegamos nessa convicção, nesse argumento. E a fé é isso, é a prova das coisas que se não veem, nós não vemos,
não estamos vendo, mas nós acreditamos pela fé. Então, meu querido, como está a sua fé nesse momento? E a fé também, ela nós observamos essa questão de nós realmente termos fé. Essa fé, ela não pode ser baseada simplesmente em momentos de paz, em momentos de tranquilidade, em momentos em que todas as coisas estão indo bem, em momentos em que a conta tem dinheiro, tal, nós temos tudo. Mas a convicção de fé em Deus, ela se molda também e se mostra em situações de dificuldade, em situações de adversidade. Então, a questão da nossa fé em Deus, ela se mostra nesses pontos. Então, como está a sua fé diante dessa situação? Talvez você esteja numa situação difícil, talvez você não esteja numa situação boa, mas a sua fé tem sido convicta, a sua fé tem permanecido, ou a sua fé está simplesmente em argumento? O argumento, eu tenho fé, mas na prática não tem se mostrado dessa forma. Como está? Uma análise, para nós analisarmos a nossa vida. Então, a fé em Deus, ela permanece independentemente da situação, sejam as situações elas sejam boas ou as situações sejam adversas, porque ela tem os seus princípios, ela tem as suas bases, e através dela você tem as suas raízes fixadas na confiança, no que o Senhor diz em sua palavra, na sua crença em si que você carrega, como nós vemos na definição aqui do dicionário. Então, na crença, aquilo que você carrega, e você carregando isso, independentemente daquilo que venha ao contrário ou venha de choque, não mudará a sua forma de pensar ou até mesmo a sua forma de agir, porque ela é baseada numa fé convicta, numa fé firme na palavra. Então, é dessa forma que nós precisamos agir, que nós precisamos andar na presença de Deus. Então, se você está nesse momento com a sua fé um pouco abalada, uma fé um pouco aflita neste momento, mas eu peço que o Senhor venha fortalecer o seu coração, que venha ajudá-lo nesse momento em que você está passando. Em a primeira carta de João, capítulo 5, versículo 4, diz assim a palavra de Deus: o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta vitória que vence o mundo é a nossa fé. Então, é a fé, é a nossa fé que nos move, que nos faz acreditar, que nos faz avançar, que nos faz a gente seguir e indo em busca dos nossos objetivos também. Então, essa fé, a nossa convicção no Senhor, ela que nos mantém de pé, ela que nos dá força e graça para a gente continuar caminhando, mesmo em situações de dificuldades. Hebreus 11, no mesmo capítulo, versículo 6, diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhes. Agradar quem? Agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. Então, sem fé, meu amado, sem fé nós não podemos agradar a Deus. E automaticamente também sem fé a gente não alcança muita coisa na nossa vida. Precisamos ter fé e acreditar e confiar. Aí você está talvez se perguntando neste momento: certo, muito bom o que você falou até agora, mas a minha fé não está desse jeito, eu não estou tão convicto assim. Como que eu faço para aumentar a minha fé? Como eu passo para ter mais convicção, mais certeza? Tá, muito bem. Eu peguei 3 pontos aqui que vão te ajudar na sua fé, aumentar a sua fé, se você colocar em prática. Primeiro ponto, meditar na palavra de Deus. A meditação na palavra de Deus, ela reforça a nossa fé, ela nos traz mais graça, mais convicção. Por exemplo, Romanos 10, 17 diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então, ouvir a palavra de Deus, você ler, você meditar, você escutar a palavra de Deus, isso
gera a fé, isso produz a fé em você, isso traz a fé ao seu coração. Então, meu amado, se a sua fé está um pouco abalada, você está sentindo um pouco de dificuldade, um ponto fundamental é meditar na palavra de Deus, estar na palavra de Deus. O próximo ponto é ter comunhão com Deus, a comunhão com o Senhor, isso também gera a fé. Carta de Tiago, capítulo 4, versículo 8, diz assim: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Então, nós chegando próximo do Senhor, nos aproximando dele, nós vamos ver, nós vamos conhecendo o Senhor e isso vai aumentar a nossa fé, isso vai nos trazer mais convicção. Então, chegar ao Senhor é o quê? Chegar através da oração, chegar perto do Senhor através da consagração, consagrando a nossa vida ao Senhor. Isso aumenta, com certeza, a nossa fé e a nossa convicção. O próximo ponto que eu elenquei aqui, existe muitos outros pontos que nós poderíamos usar, mas para o vídeo não se tornar muito longo, eu peguei esses 3 pontos. Olhando para Jesus, nosso Senhor e Salvador. Hebreus também, na carta de Hebreus fala muito sobre fé. No capítulo 12, o verso 2 diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Então, olhando para Jesus, o nosso Salvador, através dele que nós encontramos a força também. E ele é o nosso Salvador, ele é o nosso Senhor. Então, meu amado, que você possa colocar esses pontos que eu abordei aqui em sua vida. Se você sente que a sua fé é um pouco abalada, triste, abatido, coloque em prática esses pontos. Reforce esses pontos na sua vida, talvez você venha fazendo, mas não com o esforço necessário. Meditar na palavra de Deus, ter comunhão com Deus, olhando para Jesus. Então, isso possa trazer graça, possa trazer força, possa trazer ajuda para o seu coração neste momento. Não sei qual é a situação que você vive, mas com certeza, não sei qual seja a situação, mas uma coisa eu tenho certeza, que a sua fé em Deus, ela vai se tornar decisiva nesse momento que você está passando. Ela será fundamental, ela será a base, a sustentação para você passar nesse momento de dificuldade que você está vivendo. Então, a sua fé em Deus. Vamos para o versículo para fechar novamente. Eu acho muito lindo esse verso. Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. É o fundamento das coisas que eu espero. Então, ela me traz a certeza. E a prova das coisas que se não veem. Então, esse é o texto. Essa é a mensagem que eu queria trazer para você nessa oportunidade. Fique com essa palavra. Que Deus abençoe seu lar. Que Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua vida. No nome de Jesus. Tudo de bom. Deus te abençoe.